boa noite a todos, também para aqueles que nos assistem nos seus lares, são todos muito bem-vindos à Associação Cultural Espírita Teixeirense. Hoje vamos falar sobre a influência das redes sociais nos nossos comportamentos. Iremos fazer um breve historial do surgimento da internet e das redes sociais e depois vamos falar dos dois lados da moeda, do lado benéfico e do lado prejudicial do uso, ou neste caso do abuso, desta questão das redes sociais. Em 1957, dá-se início àquela que nós conhecemos por Guerra Fria entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Um ano após a União Soviética, a ex-União Soviética, ter lançado o primeiro satélite, o Sputnik 1, os Estados Unidos sentiram a necessidade de criar uma agência cujas iniciais geram o acrónimo DARPA. DARPA do português quer dizer Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Ou seja, estes primeiros passos que a internet estava a dar objetivavam dois pontos: defesa e o ponto militar. Mais tarde surge aquilo que todos nós temos, que são os e-mails, as caixas do correio eletrónico. E então, em 1995, surge a primeira rede social denominada, chamada Classmates, que teve início nos Estados Unidos e no Canadá, com o objetivo de quê? De juntar, de conectar os alunos das faculdades destes dois países. Ora, aqui já começamos a ver um ponto útil, positivo, das redes sociais. E as redes sociais, temos então essa Classmates, esta já com alguns aninhos, e agora temos o Facebook, temos o Instagram e muitas outras por aí abaixo. Nós podemos perguntar assim: será então que a internet, e neste caso particular, as redes sociais, são boas ou são más? Nós temos que olhar para isto como sendo uma ferramenta. Será que um martelo é bom ou é mau? O martelo em si tem um valor neutro. Será bom ou mau consoante a utilização que eu faço dele? Se uso o martelo para pregar um prego, é útil. Se uso o martelo para magoar, é prejudicial. Bom, tem tudo a ver com a forma como nós fazemos isto. Vocês estão a ver este aparelhinho? Este aparelhinho tem um espelho negro. Este aparelhinho irá refletir aquilo que eu inseri nele, aquilo que eu visualizar nele. E tem muito poder o que aqui está. Esta questão que nós estamos a falar hoje, das redes sociais, da internet, está incluído no universo dos chamados mídia, dos mídia social. Onde temos as comunicações, os televisores, os jornais e por aí fora. E é interessante que mídia e médium têm a mesma raiz, estes dois termos. Mídia e médium são intermediários de comunicação, quer para as massas, quer para os indivíduos. Logo, aqui começamos a ver que poderá existir e que existe processos obsessivos nestes dois campos, não é? Agora, eu através deste aparelho que eu vos mostrei, o smartphone, eu posso quer destruir, como também posso construir. Eu posso lançar boatos, eu posso fazer bullying, eu posso filmar alguém na sua intimidade e partilhar e levar esse indivíduo ao suicídio, como posso partilhar boas notícias, coisas construtivas, eventos e por aí fora. Numa rede que nós conhecemos por WhatsApp, uma senhora não estava bem com a vizinha da frente. E como elas não se davam, ela criou o seguinte boato. Ela escreveu no WhatsApp que a sua vizinha, moradora no sítio tal, deu todas as referências e localização, disse que a sua vizinha praticava atos de feitiçaria. Até aqui, tudo bem. Para a gente, fulana faz isto, faz aquilo, quase que já ninguém liga. O problema é que ela acrescentou a isto que ela, nesses atos de feitiçaria, munia-se de crianças. E começou a partilhar este boato. E os seus amigos desse grupo do WhatsApp partilharam. Chegou a altura que uma multidãozita
foi à casa dela e à porta dela ela linchou. Pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, concluíram que ela não fazia nenhuma coisa nem outra. Aqui vamos à questão 834 do livro Espíritos, que nos pergunta o seguinte: o homem é responsável pelo seu pensamento? Ao qual os Espíritos respondem: é responsável perante Deus. Somente Deus pode conhecer as ideias e as condena ou absolve segundo a sua justiça. Esta resposta, Deus absolve, Deus condena, foi dada 1800 e pouco. Sabendo que o livro dos Espíritos foi publicado a 18 de abril de 1857. Vamos agora substituir o termo Deus por consciência. E nós sabemos que é na consciência, na data da criação, que Deus grava as suas leis. E que nós, à medida que vamos nos evoluindo, vamos descobrindo essas próprias leis em nós e vamos pondo em prática. E somos nós, no fundo, que com este esclarecimento, com esta abertura, com esta sensibilidade, nos vamos condenando ou então absolvendo, segundo a justiça que nós já vamos ter noção. Ora, esta pessoa que criou o boato é responsável por aquele linchamento. Mas não só ela, todos aqueles que partilharam daquele boato. Por isso temos de ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que lemos. Questão 843. Allan Kardec pergunta: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Eles respondem: visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Todos nós sabemos que existem dois tipos de evolução, se é que podemos assim falar. A evolução intelectual e a evolução moral. Sabendo que a intelectual vai muito mais à frente do que a moral. E para resumirmos isso numa pequena frase, para percebermos a diferença, a distância entre uma e outra, a tecnologia já levou o homem à Lua. Mas a tecnologia ainda não foi capaz de levar o homem à casa do seu próprio vizinho para saber se ele estava bem ou se ele precisava de alguma coisa. Esta é a grande diferença entre as duas evoluções, tecnológica e a moral. Na minha geração, no meu tempo, principalmente no meio rural, já havia eletricidade. Mas a eletricidade ainda era muito precária, havia muitos cortes de luz. E lá na zona rural onde eu vivia, nós muníamos à noite dos candeeiros a petróleo. E debaixo do mesmo teto juntavam-se, naquele caso particular, 3 gerações: filhos, pais e netos. Filhos, pais e netos. O que é que acontecia naquela altura? Como não tínhamos as tecnologias, jantava-se à mesma hora, todos juntos, e esperava-se pelo mais velho. Enquanto o mais velho não chegasse, no caso particular do meu avô ou da minha avó, ninguém começava a comer. Conversava-se todos juntos, cada um à sua vez, e ficávamos a ouvir as histórias dos mais antigos. Eu lembro perfeitamente da minha avó, Carmina, depois de jantar, com o seu ferro de passar roupa, mas que era munido de um pequeno braseiro. Não havia eletricidade, era brasa, passava-se roupa. Eu lembro perfeitamente aqueles jantares à luz daquele candeeiro. Brincava-se muito mais, éramos muito mais criativos, conversava-se, ria-se, sujava-se mais as mãos, porque íamos mais para a terra. E também havia uma coisa, éramos muito mais criativos. Hoje, tudo nos é dado já feito. Passávamos assim, então, mais tempo fora. Agora, qual é a grande influência dos meios de comunicação social na formação das crianças? Nós sabemos que tanto a TV como a internet fazem parte do nosso dia-a-dia e são extremamente importantes por causa do aspecto da informação. Servem por um lado para lazer e passatempo, mas também para o contexto educacional, para o profissional e mesmo para a formação moral do indivíduo. Vocês lembram-se quantas aulas não foram ministradas a conta da pandemia via internet? As palestras desta associação e todas as associações do mundo inteiro chegaram a casas onde nunca tinham ouvido se calhar falar de espiritismo. São os tais benefícios
das internets e das redes sociais. Hoje em dia, ficou na moda o aspecto das reuniões. Pessoas que, por exemplo, neste contexto insular, em vez de apanhar os seus aviões e irem todos para Ponta Delgada, ou todos aqui para Angra, ou todos, por exemplo, para a Horta, continuam a fazer reuniões online. O que se poupa imenso no combustível, na poluição. E reunimos na mesma. Portanto, são ideias que vieram também para ficar e que poupam bastante. Agora, o problema é que, como a internet e as redes sociais são canais abertos, torna-se muito difícil para os pais controlarem os filhos em relação àquilo que estão a visualizar, não é? Agora, daí a importância da educação dos pais às crianças até aos 7 anos. Porque aí o espírito, até essa idade, está muito mais maleável e receptivo à educação. E a educação o quê? A educação não é dar matéria. A educação é observar, extrair dos filhos os aspectos desviantes para depois lhes dar ajuda para limarem essas arestas. Educar é observar quais são os desequilíbrios ou os desvios para depois os ensinar. E a melhor forma de ensinar é através do exemplo. No meu tempo era, não faças isso. Isso nós nem sequer nos atrevimos a perguntar porquê. Não faças isso porque sim. Hoje em dia as mentalidades são diferentes. Hoje em dia requerem uma explicação racional. Mas a melhor forma é a explicação, mas sobretudo o exemplo. Vocês já repararam? Eu sou tio. Se tiver, e já tive nesta experiência, está com um sobrinho, dizer um palavrão e o sobrinho repetir logo o palavrão. Ou ainda hoje, dizer, olha, o tio fazia isto ou aquilo. Eles não se esquecem os exemplos. Portanto, temos que ter um pouco mais cuidado com aquilo que passamos para as gerações mais recentes. Em relação a esta questão da educação dos pais aos filhos e dos educadores em geral, porque um tio pode ser um educador, um irmão mais velho pode ser um educador e por aí fora. Na questão 208 Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o dos seus filhos após o nascimento? E eles respondem: influência muito grande. O espírito dos pais tem permissão de desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Serão responsabilizados se falharem. Ora, impor limites, impor regras. E isto faz-se através, então, dos tais exemplos que se falava há pouco. Vamos falar um pouco agora do espiritismo e do avanço científico que estamos a notar no mundo. Um senhor, um espírita, de seu nome Diolindo Amorim, escreveu na Revista Internacional de Espiritismo, em junho de 1973, o seguinte. Ele disse que a doutrina espírita não nos dá, nem poderia dar, a imagem de um mundo estático ou parado. Não. A lei da evolução necessariamente se faz sentir em tudo. Ninguém melhor que o espírita esclarecido para compreender o fenómeno tecnológico e suas consequências. Já Allan Kardec, se não me engano, naquele livro A Viagem de 1868, tinha referido-se os jornais de maior tiragem chegassem a todos os pontos do globo anunciando o espiritismo. Hoje a doutrina espírita seria o movimento cultural mais importante de todos. Agora, podemos perguntar, será que a tecnologia está a afetar as nossas relações familiares? Uma revista norte-americana ligada a este aspecto da infância das crianças, de nome Highlights, esta revista fez um estudo sobre 1.521 crianças, relacionado com este aspecto das redes sociais. E eles chegaram à conclusão que 62% das crianças, vejam só, 62% das crianças reclamavam que os pais estavam distraídos demais para ouvi-las.
Portanto, aqui as redes sociais não incidem só sobre a distração nas crianças. 62% deste universo que foi estudado diziam que os pais estavam demasiado distraídos para ouvi-las. E os telemóveis eram os maiores responsáveis, os telemóveis, por esta desatenção. E eles já afirmam também que telemóveis, TVs e tablets causaram distanciamento em 51% destas famílias. Assim como foi necessário, na altura de Kardec, criar um neologismo, que é espiritismo, para diferenciar o que era espiritualismo, porque o espiritualismo é uma coisa, o espiritismo é muito mais vasto e engloba em si o espiritualismo, mas agora não vamos entrar dentro deste aspecto. Assim como foi necessário criar este neologismo, também para esta questão dos vícios das redes sociais, também foi criada uma palavra nova. É nomofobia. Nomofobia vem do inglês no mobile phobia, o medo de ficar sem telemóvel. Quantos de nós já não foi a caminho do trabalho, depois de 10 minutos de carro, lembrar-se de um telemóvel em casa, dar meia volta, voltar, correndo o risco de chegar atrasado ao trabalho e mesmo à escola? Quantos? É falta que o telemóvel faz. Nós antigamente íamos à cabine telefónica, marcávamos um encontro e estávamos lá todos. Hoje em dia é uma dependência que às vezes torna-se exagerada. Ou seja, esta nomofobia, este termo novo, desta fobia, deste medo de estar sem os telemóveis, gerou um comportamento que os japoneses definiram num termo que é hikikomori, que quer dizer afastamento social severo. Esta doença está a ocasionar afastamentos sociais severos. Novamente o Livro dos Espíritos, questão 766, questão 766. A vida social está na natureza? Eles respondem: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida e relação. Questão seguinte, 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Eles respondem: sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Aqui entra não um novo tipo de obsessão, mas um mecanismo que os nossos irmãos sofredores, que ainda não perdoaram, têm para chegar até nós e nos obsidiarem, que são as redes sociais. E esta obsessão é maioritariamente, vamos já analisar isto, feita de encarnados para encarnados, ou seja, muitos programadores encarnados com tendências de violência e que fazem um estudo de mercado e que sabem quais são as carências afetivas das massas, e estas carências afetivas são transversais a toda a humanidade, ou seja, dos adultos até às crianças, mas também, como somos todos médiuns e podemos ser intuídos e inspirados, estes mesmos programadores, quer sobre o descanso do corpo físico em desdobramento, quer mesmo durante o dia, quando estão a programar, são intuídos para fazer este tipo de programas. E que vão ao encontro dos desejos. Bom, há um livro espírita que tem um título interessante relacionado com os jogos e que fala destes esquemas dos jogos violentos, como já houve aqui há uns anos o da baleia azul, onde as pessoas se mutilavam, e agora outros que existem com super-heróis que se digladiam online e depois marcam encontros fisicamente. Há um livro então que se chama Game Over, que tem a ver com estas questões. E há um espírito que nós não falamos muito, que é o espírito Luís Sérgio. Ele refere nesse livro o seguinte: para nós vermos a amplitude dos processos obsessivos através das redes sociais. Um jovem chamado Alan, que tinha tendências para a violência e adorava a internet, adorava jogar.
e ele adorava um jogo que metia super-heróis. E online, eles degladiavam-se online. Era o super-herói, o super-homem por aqui, o Batman ou o Wonder Woman ali. Eles degladiavam-se ao ponto de eles irem passando vários patamares até se encontrarem fisicamente num lugar a combinar. Alain, sentindo-se super-homem, aceitou o convite. Nesse conflito físico, ele foi esfaqueado até à morte. No seu velório, estava Luís Sérgio e outros assistentes. Eles estavam a observar a cena no velório. Eles viam para os encarnados, tudo era normal. Era um velório como os outros. Mas Alain, espírito, estava extremamente irrequieto, confuso, triste e angustiado. À medida que eles iam observar essa cena, eles veem 3 entidades a aproximarem-se de Alain. E eles quase que tornaram a forma de 3 super-heróis. E eles aproximaram-se de Alain e disseram: olha, estamos aqui, seja bem-vindo. Queres ir connosco a um país onde existem outros super-heróis? Vais ver que é uma maravilha. Alain quis seguir com eles. E os mentores foram seguindo aquela cena. À medida que eles se iam afastando, as 3 entidades começaram a tomar outra postura, mais negra. É real. E eles aproximaram-se de uma cidade sinistra, onde aprisionaram Alain e o torturaram. E nessa tortura começaram a mostrar telas mentais que remontaram a 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu, em França. Ele lá chamava-se Jean. Ele era católico e namorou-se de uma rapariga protestante. Dessa relação surge uma gravidez indesejada para ele. Porque ele começou a afastar-se, apesar das solicitações da miúda, da jovem. E também das solicitações dos pais. Ele não quis saber daquilo e afastou-se. Só que naquela noite, 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu, ocorreu um massacre dos católicos sobre os protestantes, conhecidos pelos huguenotes. E foram massacrados milhares deles. Jean aproveitou-se da situação para massacrar a família da namorada e dos pais. O mentor disse aos assistentes: sabem quem são aquelas 3 entidades? É a namorada dele, o pai e a mãe. Vocês já viram um processo de vingança, um processo de obsessão que durava desde 1572 até os dias atuais. Como é que eles o apanharam? Através das tendências de violência e através do seu sentimento de culpa inconsciente. Ele tinha sentimento de culpa, mas não sabia de quê. E então o apanharam. E através das redes sociais o levaram àquele embate físico do qual ele veio a desencarnar. Ora bem, nas redes sociais existe uma coisa que chama-se algoritmo de preferência. Se nós estivermos a dedilhar, a passar vídeos para cima e para baixo, e se pararmos algum tempo sobre um vídeo, imagine um vídeo pornográfico, existe um algoritmo que diz assim: este fulano prefere isto. E começa-nos a bombardear aos poucos com vídeos pornográficos. Ou sobre a moda, ou sobre touros, ou sobre rally, ou sobre futebol. Não interessa. Há esse algoritmo que sabe quais são as nossas preferências. E nós temos que ter cuidado com isso, não é? Saber o que estamos a ver e a ler na internet. Outro aspecto que temos que ter cuidado em relação a isto, como é que os obsessores nos apanham, é que todos nós emitimos desejos. Desejos, vários. Mas existe um desejo central, um desejo nuclear. O desejo de, quando for adulto, ser pai e formar família, o desejo de ser professor, o desejo de ser um palestrante espírita, o desejo de ser jogador, um desejo qualquer. E as pessoas vão meditando e vão apontando os seus pensamentos naquela direção. Aqui um jovem tinha um desejo de ser rico. Riqueza, lá, mais uma vez, é uma ferramenta. Não é boa nem má, depende do uso que fazemos dela. Mas este jovem gostava de ser rico
para viver à grande, só para si, de uma forma egoísta. André Luiz acompanhou o mentor Silas. E o mentor Silas entrou numa casa muito mal frequentada espiritualmente, derivado aos desejos, ou ao desejo central desse jovem que gostava muito de ser rico. Ele fazia tudo para o fazer e já tinha até meios para o fazer. E eles repararam que tinha dois espíritos, enquanto ele lia no sofá, dois espíritos que gostavam de obsidiar. André Luiz perguntou a Silas quem serão aqueles dois espíritos. E Silas respondeu, são os tios dele. Então, o que é que causou tudo isto? Aqueles dois irmãos tinham um outro irmão que era o pai do tal jovem. O pai do tal jovem, por ganância, por herança de grande quantidade de terrenos que veio herdar dos seus pais, quis ficar só com os terrenos para si porque iam dar grande lucro e matou ambos os irmãos. Mais tarde, esse pai passou todos os terrenos para aquele filho que desejava enriquecer com aqueles terrenos. Ora, vocês vejam só os mecanismos. Os obsessores atacam-nos onde mais nos dói. Eles não foram atacar pessoalmente o irmão, apesar de o odiarem. Foram aquele que o pai gostava mais, ao filho. Foram atacar o filho. Silas, vocês sabem que todos nós, enquanto encarnados, somos uma espécie de 3 em 1. Somos essencialmente espíritos, o perispírito que nos individualiza e o corpo físico enquanto estamos aqui para interagirmos com a matéria densa do planeta. Quando estamos no plano espiritual, somos espírito e perispírito. Ora, existe uma das propriedades do perispírito que chama-se plasticidade. Através do nosso campo mental, nós podemos tomar determinada forma. Ela é plástico. Então Silas já tinha alguma capacidade, baixou a sua vibração e como aquela casa era um bocado mal frequentada por indivíduos, por vultos negros, ele também se modificou ao ponto de se confundir com eles e aproximou-se dos dois irmãos. Chegou ao pé dos dois irmãos e perguntou: os amigos, que processo estão a utilizar para obsediar aqui o jovem? E eles disseram assim: nós aqui aprendemos muitas coisas e técnicas sobretudo, mas nós não trazemos equipamento nenhum especial connosco, nós não trazemos nada de fora, nós apenas nos aproveitamos do que é que ele já tem dentro de si, do desejo dele de ser rico. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que ele se desequilibre o máximo para que ele também desencarne. E nós aqui estamos frente a frente. O que é que os obsessores fazem no fundo? Só para terem uma ideia. Eles dizem assim: nós, perante o desejo de alguém, e se o desejo for de teor negativo ou destruidor ou egóico, nós apenas colocamos combustível na fogueira que já está acesa. É só isso que nós fazemos. A fogueira somos nós que a acendemos, eles colocam combustível para que nós nos queimemos e destruamos o que está à nossa volta. Esta é a forma como eles atuam. Agora, podemos ficar viciados nas redes sociais? A resposta é sim. Assim, existe um estudo chamado estudo do dreno cerebral. Eles fizeram o seguinte: perante alunos, colocaram o telemóvel numa sala distante da deles, noutro estudo colocaram o telemóvel dentro da mochila e noutro colocaram o telemóvel na mesa onde eles sentavam na sala de aulas. Eles começaram a ver que quanto mais perto está o aparelho que nós temos, smartphone, ou iPhone, ou tablet, ou etc., quanto mais perto está de nós, a nossa capacidade de raciocínio vai diminuindo. Diminui a capacidade de raciocínio. Por isso falaste do dreno cerebral. Tira-nos capacidades lógicas de raciocínio. E também chegaram à conclusão que 1 em cada 4 crianças vai padecer de ansiedade, de depressão. Além do mais, nós, adultos, vamos ter problemas de dor de cabeça e também o aspecto da miopia. As crianças, os adultos que vão para a cama com o telemóvel, aquela luz vai fazer com que o hormónio responsável, indutor do sono, não seja gerado, o que faz com que eles fiquem mais tempo acordados. Ficando mais tempo acordados, dormem menos. Dormindo menos, acordam mais acordados, acordam mais cansados, e cansados, a probabilidade de ter um acidente é maior.
São tudo formas subtis de obsessão e nós vamos atrás disto. Nós não podemos esquecer que quanto mais utilizamos estes mecanismos, mais desconectados da sociedade vamos ficando. Lá está a tal lei da sociedade. Nós já somos todos seres digitais. Todos nós já estamos na era digital há algum tempo. Precisamos de nos tornar cada vez mais seres digitais conscientes. Nós não podemos esquecer que as redes sociais e a internet são espetaculares. Eu trabalho num hospital. Se alguém na Tailândia me pedir uma ressonância magnética feita no nosso hospital, dentro de minutos ele tem a ressonância magnética lá e o respectivo relatório. Se precisar de ser operado lá, por exemplo, na educação, nestas palestras que fizemos online, nas aulas que fizemos, nas aulas que as pessoas deram também via internet, a quanto da doutrina. E aqui, nestas palestras, graças a estas tecnologias que podem chegar a todo o mundo, a cada lar. Vamos terminar com uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Ilumina-te, que foi editada de Divaldo Franco e que se chama Não Esqueça o Principal. Ela diz assim: aquele que não faz silêncio interior, que não consegue fazer o auto-encontro, que não possui serenidade para admirar uma paisagem, não sabe orar e, por conseguinte, não encontra Deus. Jesus estabeleceu: o reino de Deus está dentro de vós. Daí a necessidade urgente do indivíduo se concentrar, manter o foco, meditar e refletir. Contudo, enquanto se mantiver preso como um viciado à tecnologia, necessitando fugir de si mesmo a cada segundo, sem conseguir sequer manter uma conversa pessoal, sem recorrer a aparelhos eletrónicos a cada passo, não passará simples esboço do homem integral a caminho da felicidade. Muito obrigado pela vossa atenção.